Então, agora Shankara em Subbarô e Blavatsky, tá? Então, esses dois estão um pouco misturados, né? Mas eu vou dar mais ênfase no Subbarô agora e depois mais ênfase na Blavatsky, né? Blavatsky não todo mundo conhece, mas a maior parte das pessoas que estão aqui nesse grupo tendem a já ter ouvido falar, porque como a gente lida com essas tradições mais esotéricas, com a religião sabedoria, né, Blavatsky é uma pessoa bem nominalmente conhecida nesses ambientes. De qualquer forma, Blavatsky era uma mulher russa, nascida em 1831 e falecida em 1892, muito reconhecida pelas suas habilidades e conhecimentos sobre aquilo que é de verdade ocultismo. Ela é considerada uma pessoa que difundiu no Ocidente os ensinamentos orientais, principalmente da Índia, né? Mas não é só. Ela viajou o mundo inteiro, assim, até no Brasil ela veio, né? Ela, onde tinha alguma coisa de filosofia esotérica, de ocultismo, ela estava lá. Ela foi ao Egito, ela foi a muitos lugares. Final da vida dela, ela viveu na Inglaterra, mas ela também tinha vivido na França e na Alemanha, né? E na Índia anteriormente. Eu estou indo para trás, mas ela nasceu na Rússia. Se eu não me engano, ela nasceu na Ucrânia, né? E ela foi autora de muitas, muitas obras, né? Incluindo as suas maiores obras, que são A Isis Sem Véu, que em português são 4 volumes, e A Doutrina Secreta, que em português são 6 volumes. Uma obra que eu sempre gosto de citar, que é A Voz do Silêncio, que ela não é a autora, ela é a editora, e muitos artigos e escritos que estão coletados nos Collected Writings, né, escritos reunidos, né, sobre diferentes assuntos, inclusive sobre Chantra e sobre Vedanta, né? E ela foi a mentora, a principal fundadora da Sociedade Teosófica em 1875, e essa sociedade foi fundada em Nova York, nos Estados Unidos, né? E por isso esse pinga-pinga de locais por onde ela andou. Ela é reconhecida como uma pessoa que tinha contato direto com instrutores chamados Mahatmas, né? E daí os seus conhecimentos e as informações que ela trazia, né? Ela não é a única, basta a gente estudar um pouco mais de história. Com muito discernimento na sua mente aberta, a gente vai ver que existem muitos, como Subbarô, que também têm, ou tinham, e até hoje isso existe, os mestres não desapareceram, eles continuam no mundo, né? Mas raras pessoas os encontram pessoalmente, porque eles não têm por que estar se misturando na sociedade, porque eles não poderiam fazer o trabalho real que tem que fazer. Então, eles transmitem os seus principais ensinamentos para discípulos que alcançam uma determinada condição para serem acompanhados por esses instrutores, mas é os discípulos que vêm fazer o trabalho no mundo. Esses instrutores, em geral, estão um pouco mais reservados, mas dá para conhecer algumas coisas deles, principalmente passado o tempo, não hoje. Às vezes o teu vizinho é um e você nem sabe, né? Dá para imaginar isso, né? Subbarô, por sua vez, nasceu em 1856 e morreu cedo, em 1890, então eles são bem contemporâneos, eles eram colegas, Subbarô e Blavatsky. Subbarô vivia na Índia, era um Pandit Vedantino Advaita, e também ligado a um colégio interno, como Blavatsky, do sul da Índia. Ele e Blavatsky tinham um mesmo guru, um mesmo Mahatma como instrutor, tá? Subbarô conhecia muito bem os Upanishads, os Brahma Sutras, o Bhagavad Gita e os textos da Vedanta. Ele é considerado um scholar, um especialista nas matérias da Vedanta. E ele foi um grande auxiliar da Blavatsky nos conteúdos que ela escreveu sobre a Índia clássica, né? Principalmente sobre assuntos vinculados ao Upanishads, Brahma Sutras, ao Bhagavad Gita e às tradições vedantinas, né? Blavatsky refere-se a ele como sendo a melhor autoridade na Índia sobre o esoterismo da Vedanta Advaita. Não sobre a Vedanta coloquial, né, mas sobre a Vedanta mais profunda.
É muito bom os textos dele. Ele é um Brahmane de elevado nível e um verdadeiro Advaita do esotérico, diz a Blavatsky, né? Resumindo. Os artigos do Subarow foram publicados com o título Esoteric Writings, né? Bruno, já tem em português? Acho que não, né? Os escritos esotéricos do Subarow tem? Já tem Tá. Então, português. tem, a ST publicou? Pela editora Teosófica. Editora Teosófica, então. E também ele escreveu notas sobre o Bhagavad Gita, comentários ao Bhagavad Gita, né? Ele também escreve sobre a data e ensinamentos do Shankara no Esoteric Writings, ou seja, está em português, com críticas à cronologia que estava sendo difundida pelos orientalistas e nos Vijayas, ou seja, por esses orientalistas, tanto ocidentais quanto orientais, que se reportaram a esse Abhinava Shankara, que é do século 8 DC, e também nos Shankara Vijayas, que são essas biografias, algumas delas com dados bastante incorretos. E o que mais eu peguei aqui? Subarow diz que Govinda Yogi, o mestre de Shankara, é Patanjali, né? E é daqui que o Time, como eu tinha referido na outra reunião, repete essa informação, ele se reporta, o Time se reporta a Subarow para dizer que o nome mesmo de Govinda Yogi, que é o mestre de Shankara, é Patanjali. E o Subarow também refere que é a partir do Shankara Vijaya de Vidyaranya, que esse Vijaya, esse Shankara Vijaya, é muito claro nos versos 94, 95, 96, 97 do quinto capítulo, explicitando que Govinda Yogi e Patanjali são a mesma pessoa. Então, a principal fonte de onde se tem essa informação mais próxima da gente é o Subarow, porque ele leu no original, né? A Subarow também explica que isso acontece da troca de nome, a gente já comentou isso aqui, porque isso é um costume entre os iniciados, a troca de nome no momento da sua iniciação, né? Então, isso teria ocorrido com Patanjali, que tinha o nome de Patanjali, e foi por Gaudapada, passou a ser chamado Govinda Yogi quando foi admitido na tradição, né? Patanjali sempre é colocado no período clássico dos sutras, né, na Índia antiga, e se Patanjali é o instrutor de Shankara, né, Shankara é o discípulo de Patanjali, e Gaudapada é o instrutor de Patanjali, então Gaudapada, Shankara e Gaudapada, Patanjali e Shankara tem que estar em sequência, né, um atrás do outro, e assim realmente acontece. Como Patanjali, todo mundo sabe que é do tempo da Índia clássica, né? O Subarow diz, devemos localizar Patanjali no período dos Sutras, que é o tempo da Índia clássica. E esta conclusão é confirmada pela tradição dos indianos iniciados, aquela referência à qual tanto Taimni quanto Tapasya Nanda se referem, ou é o Reader que se refere, né? E também o Subarow escreve que, segundo informações históricas de posse deles, dos iniciados, Shankara nasceu em 510 AC, ou seja, 51 anos e 2 meses após a data do Nirvana de Buda. Tá? Então, assim, são muitas informações, mas a gente precisa colocar isso no contexto para entender como esse grupo de grandes mestres estava presente naquele momento e, portanto, eles, obviamente, há uma influência de um ao outro e ao outro e toda, imagina a literatura dessa época tendo Siddhartha, Gaudapada, Badarayana, Shankara, Patanjali, Suka, todo mundo ali junto, nossa, eu não lembro, não sei se vocês lembram, mas teria sido bem bacana. Algum comentário a mais aqui? Não, eu vou seguir, porque a Blavatsky vai se reportar ao Subarow. Eu vou seguir mais um pouquinho e aí a gente dá uma paradinha, tá? Então, já a Blavatsky, né, em vários dos artigos que ela publica no Collected Writings, que ela publica não, que foram publicados nos 12 volumes do Collected Writings,
ela fala em alguns desses artigos sobre Shankara, sobre a Vedanta e sobre a relação com a tradição dos Upanishads. E também na doutrina secreta ela faz algumas referências a Shankara, Vedanta e Upanishads, né? Tem um autor do século passado, agora, eu acho que ele é vivo ainda, Spirenberg, que reúne os materiais que Blavatsky se refere a Vedanta, Shankara, e publica um livro, a gente tem aqui em casa, que é Os Comentários Vedantinos de Blavatsky. Ele também fez um sobre gnosticismo, e eu acho que ele fez um de budismo e um de gnosticismo também. Blavatsky diz que a Vedanta também é conhecida como Brahma Jnana. Lembra de Jnana? Sabedoria, Brahma. Então, a sabedoria brahmânica, né? A sabedoria de Brahman. E que esta escola, Vedanta, é uma interpretação dos Vedas e dos Upanishads, dando destaque em especial aos Upanishads. Ela enfatiza que na filosofia dos Upanishads, a Vedanta enfatiza que na filosofia dos Upanishads estaria a chave para o significado do que é encontrado nos textos da Vedanta. Ou seja, para entender bem a Vedanta, precisamos entender mais os Upanishads. E que os Upanishads serão melhor compreendidos à medida que a gente for estudando a Vedanta, que é uma consequência, né, uma explanação, uma extensão desses Upanishads. Segundo Blavatsky, a palavra Upanishad tem os significados de doutrina secreta, provavelmente no mesmo sentido que a palavra que nós temos, doutrina secreta, é uma tradução de duas palavras sânscritas, Baspa, Dharma. Dharma foi traduzido como doutrina e Baspa é secreto. Então, provavelmente quer dizer um ensinamento secreto, a palavra Upanishad. Também de um ensinamento que derrota a ignorância através do conhecimento secreto espiritual. Provavelmente derruba a vidya por meio da Guhya Jnana, Gupta Jnana, por aí, ou Gupta Vidya, né? O derrubar a vidya por meio da Gupta Vidya, né? Que não é a vidya. E também pelos Pandits é dito que a palavra Upanishad tem o significado de aquilo que destrói a vidya e produz a liberação, através do conhecimento da Gupta Vidya, da suprema verdade oculta, que é qual? A identidade do Atman com Brahman. Lembra? As Mahavakyas, que a gente viu lá numa das primeiras reuniões. Apresentando assim, os Upanishads, um ensinamento místico e a real e oculta doutrina espiritual. Isso é segundo a Blavatsky. Os Upanishads contêm a ciência dos iniciados, a ciência dos Nagas, e são um eco da primitiva religião sabedoria e também a fonte do sistema de filosofia da Vedanta Advaita. O seu completo entendimento requer uma chave, e essa chave pode somente ser encontrada nas mãos de iniciados adeptos da Gupta Vidya, ou seja, os grandes mestres espirituais da humanidade. E terminando, eu trouxe só mais isso. Blavatsky e Subarrow referem um vínculo entre a Vedanta e o budismo Mahayana. São duas filosofias semelhantes em espírito e também na prática. E no livro, o Alberto coloca alguns exemplos. Para Blavatsky, Shankara foi um intérprete dos Upanishads e da tradição Vedanta. E, na verdade, é isso. Lembrem que a Vedanta ela foi iniciada por Badarayana. E Shankara é um grande difusor da tradição Vedanta, mas não é ele que dá início a ela. A partir das instruções orais que ele, Shankara, recebeu desta escola, procurou reviver e expandir a tradição filosófica dos Upanishads. No sistema da Vedanta Advaita, há fragmentos da verdade esotérica e do ensinamento secreto do Buda, que ele, Shankara, ensinou aos seus Buda, ensinou aos seus arhats. São duas filosofias semelhantes em espírito e também na prática.
E é bem bacana quando a gente estuda elas junto, e aqui, acho que foi a Mazek, numa reunião aí para trás, comentou sobre como a gente, e a Yara comentou também, na reunião passada, como a gente vai aprendendo de uma e vai esclarecendo na outra, e parece que o fluxo vai melhorando, a compreensão vai ficando um pouco mais clara, ou menos obscura, né? E aí eu quero chamar a atenção. A Blavatsky reforça sobre a biografia de Shankara e a sua conexão com Govinda, usando ainda outras fontes, né? Essa relação Gaudapada, Govinda e Shankara. E no volume 6, em português, da Doutrina Secreta, tem alguma coisa sobre o Shankara. No entanto, a Blavatsky não autorizou essa publicação. Isso é os primeiros escritos que ela fez para montar a doutrina secreta, e depois ela tirou de lado, não usou, acabou não publicando essas partes da doutrina secreta, não foi revisada e não foi confirmadas essas informações. E hoje, quando a gente estuda, lê os volumes 5 e 6, que foram editados pela Besant e publicados na versão em português, como os volumes 5 e 6, dá para perceber que tem coisas que não estão corretas ali, não. Enquanto que a maioria dos volumes 1, 2, 3 e 4 são mais bem fundamentados, né? Então, só queria deixar isso como recado. Muito bem, levantem a mãozinha. Quem tem algo para comentar? Ai. Sobre essa parte do Subaru, ou do material como um todo. Comentários sobre a Blavatsky, sobre o que vocês estudaram, o que viram, o que sentem, o que contestam. Fala, Mazé. Ah, conseguiu. Eu peno, mas chego lá. Não. Eu gostei muito Confesso a você que no começo, que eu estava lendo, né, esse pedaço da reunião de hoje, como eu falei assim, gente, mas quanta repetição, é muita repetição. Mas eu confesso, quando chegou no fim, eu falei, estou absolutamente convencida que o Shankara original nasceu em 509 ou 510, e que os outros textos é do Shankara dos anos 700, DC. Então, foi muito bom. Eu acho assim, às vezes, a repetição ela tem a importância de fazer com que a gente, a coisa que você acabou de falar agora há pouco, desvelar essas informações, essas ideias, né? Foi muito bom. Como eu conheço um pouco mais o autor, e eu sei do grande valor que ele dá, a importância que ele dá para a questão da linhagem, e ele tem um respeito muito grande por quem estuda, então ele queria citar quem disse o quê, então acaba ficando repetitivo. Mas, para ele, e eu concordo, porque eu também levei um tempo para entender o quanto isso era importante, é fundamental você saber de onde te vem a informação e de onde veio a informação para esse sujeito e a quem ele passou. Porque muitas das confusões que a gente tem hoje, e se vocês estão acompanhando, por exemplo, o grupo do Bruno, o grupo do Garba, o grupo da Laia, eles também têm essa preocupação de mostrar que esse sujeito não teve um sonho, sabe, caiu de paraquedas e saiu falando. Não, tem uma linhagem que chega a este e desse passa para o próximo. Então, o respeito a essa transmissão é uma coisa que Blavatsky ensinou muito para a gente. Você tem que observar isso para ter mais, inclusive, segurança, para ter aquele discernimento de verificar aonde pode estar ou não as coisas mais fidedignas, né? E o Alberto tem uma preocupação muito grande com isso, porque há muita distorção. E muitas vezes
eu sei porque estou próxima, né? A gente ouve, assim, alguns questionamentos. Mas tu não conhece fulano que fala isso, de onde? Por quê? Como? Não que as pessoas não tenham a capacidade de se desenvolver por si próprias, sim, mas ninguém nasce sabendo. Você tem fontes, e infelizmente muitas dessas fontes hoje em dia são questionáveis, né? Então é importante a gente conhecer o fluxo daquela mente. E, observando essas coisas, levando em consideração a possibilidade do renascimento, é importante também a gente ver esses elos, né, que vão se repetindo, e digo para vocês, vão se repetindo, né? É bem interessante. Muito bem. Mais alguma coisa, Mazé? Quem mais quer fazer algum comentário, por favor? Vocês viram que interessante o mapa? Porque eu sempre fico pensando em termos de vida real. Hoje, se eu quisesse ir a Caxemir, aliás, eu quase fui, tinha um congresso e eu poderia ter ido, mas eu estava tão cansada na época e foi bom que a gente não foi, porque foi uma época que o Alberto sempre fala disso, deu uma onda de calor tão grande, que era 42, 43 graus e gente morrendo, estava um horror, né? Então, mas eu tinha conseguido até as autorizações para entrar, porque é uma região cheia de regras, né? E acabei não indo. Mas se a gente quisesse ir lá do Gujará, né, da região ali de Kerala, até Caxemir, dava para ir a pé, ia ser cansativo, né? 1.200 quilômetros é puxadinho, mas dá para ter uma noção. E como tem, realmente, são muitos rios. Eu ia trazer foto dos rios, mas acabei não pegando, porque teria que escolher melhor. Mas, assim, é uma região muito reconhecida pela quantidade de rios que saem dos Himalaias, óbvio, né? E descem para as planícies indianas, né? Então, acho muito possível, é plausível pensar que ele tenha subido, né? Andando, ou sei lá como, pelo rio, para ir alcançar a região de Caxemir, que é muito conhecida por ser um local onde grandes almas residiram ou residem, né? Tereza, Oi, só uma dúvida, eu acho que 1.200 quilômetros em 10 dias, acho meio, o Google, exagerou? eu acho que exagerou, hein? Mas, A gente tem que lembrar que naquela época o povo realmente andava, né? sim, mas Então, é isso pouco daria 120 tempo, quilômetros por dia, mas mesmo hoje em dá, dia, acho que é pouco tempo, né, para 1.200 dá. quilômetros. Se você não pegar nenhum temporal, avalanche, né, essas questões no meio do caminho, mas 120 quilômetros por dia, olha, os caras que correm, fazem maratona, são 42, quase 43 quilômetros, e eles fazem isso em 2 horas. Ou seja, em 6 horas você chega lá. Eu, hoje, olhando os mapas, eu vi que a região dos Hunza, Hunza, os Hunza são considerados um dos povos mais longevos que existe na Terra. Fica ali, bem nesse caminhozinho, quase chegando em Caxemir, né? E o que se fala dos Hunzas é que eles vivem muito tempo, são vegetarianos, mas caminham quilômetros por dia. Ah, É essencial. vamos seguir o exemplo, então. Vamos a pé. Mas é importante mesmo, é importante. Eu acredito também que esses grandes mestres, eles não são mestres por acaso.
E Com para certeza. chegar à condição em que estão, certamente eles geraram sementes de méritos, como diz na tradição budista. E provavelmente geraram uma situação kármica favorável ao seu trabalho, porque isso é necessário para que possa fazer o trabalho. E uma das questões nesse sentido é a saúde. Quando eu propus que a gente, uma vez a cada 2 meses, faça uma reunião sobre práticas de vida diária, foi pensando nisso. Uma das regras no ocultismo para que você se envolva mais profundamente com a tradição esotérica real, com a filosofia esotérica, é que para certos passos além, talvez não seja, não é o meu caso, talvez não seja o caso da maioria de nós aqui, mas para que certos passos possam ser dados, é necessário uma saúde, entre aspas, absoluta. A saúde é um limitante, né? A Então, vitalidade, né? a gente buscar uma saúde de melhor qualidade vai ajudar o nosso trabalho agora e o prolongamento da nossa vida, seja nesse nascimento, seja nos próximos. A gente só tem a ganhar com ter bons cuidados. Então, faz parte da vida oculta, a vida aqui, não oculta, a sansárica, né? Mais desapegada das coisas que não nos fazem bem. Então, nesse sentido que eu estou propondo também discussão sobre aspectos da vida diária. Mas a Ana, ela comentou, a Ana Celi, né, comentou no chat que Blavatsky e Subhal dizem que há um vínculo direto entre a Vedanta e o budismo Mahayana, como a Jane comentou, como também está tá aqui nos slides, né? E realmente, mais adiante eu sei que vai entrar no Vivekachudamani. Quando a gente lê o Vivekachudamani e pega algum texto do budismo Mahayana, as semelhanças são muito óbvias, né? Inclusive até na tônica da compaixão, na tônica do voto mesmo, do compromisso de continuar a renascer, que esses mestres fazem, né, para auxiliar os outros seres. Se no budismo Mahayana eles vão falar no voto do Bodhisattva, né, vou enfatizar Bodhicitta, o Shankara no Vivekachudamani ele vai falar no Jivamukta, e que para o Jivamukta é natural renascer no mundo para auxiliar os seres, porque ele é guiado por compaixão, né? Então a gente vê uma linguagem muito parecida aqui em relação também a qual seria a conduta desses, desses seres elevados, né? Seja na terminologia, na linguagem vedantina, ou seja na linguagem budista, né? E o budismo vai falar em Shunya, em vazio, mas se a gente entender bem essa ideia de Maya, né, isso que o Alberto traz no grupo, de entender que Maya não é uma ilusão, que o mundo não é uma ilusão, mas que Maya é essa substância universal, essa Prakriti que se multiplica, digamos assim, né, que se diferencia, e tudo, na verdade, que existe manifesto é essa Prakriti, a gente também entende o vazio budista, porque a gente entende essa interdependência de todas as coisas, né? Já que tudo é essa substância, então está tudo naturalmente interligado, interdependente. E você falou do Vivekachudamani, nós vamos ver o Vivekachudamani com um pouco mais de detalhe daqui a alguns encontros, acho que uns 4 encontros. E o Vivekachudamani é considerado talvez a principal obra do Shankara. E eu concordo contigo, realmente os objetivos que ele propõe ali são budistas, para quem tem mente budista, a gente vê, realmente tem uma associação muito grande, o budismo Mahayana com a Vedanta Advaita, e a forma que o Vivekachudamani propõe de você se preparar para isso, coincidentemente é reduzir a vidya e desenvolver qualidades, competências que te permitam, principalmente do ponto de vista devocional e mental, estar em condições de reduzir o seu karma, reduzindo a vidya, e assim se capacitar para esse trabalho por todos os seres. Então, com outro tipo de certa forma, com algumas palavras diferentes, porque outras são exatamente iguais, a gente vê realmente uma complementação. Que aí é o que eu estava comentando, que eu acho que a Mazé já comentou e a Yara já comentou,
como quando a gente está aprendendo uma, a Marisa costuma falar disso também, quando a gente está aprendendo uma e aprende outra, e a gente começa a encaixar algumas peças do quebra-cabeça, parece que a outra tradição consegue fechar aquilo. E aos poucos a gente vai construindo a nossa compreensão, espero que mais profunda e mais adequada mesmo, né, daquilo que seria essa busca, esse caminho, essa senda, né, esse processo de transformação. E em ambas, né, como você mencionou, está muito claro que o grande problema é a vidya. Né? No budismo é a causa do sofrimento, e na Vedanta também é a causa desse nosso esquecimento de que nós somos o Atman e de que o Atman é semelhante a Brahman, de que o Atman é Brahman.